E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente a essa parte clínica da endocrinologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera. Esse botãozinho vermelhinho que fica aí embaixo do vídeo, deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Lembrando, galera, que todos os dias praticamente a gente tem vídeos novos aqui para você. Então não se esquece de se inscrever. De segunda a sexta tem vídeo sempre. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Hoje vamos falar sobre síndrome metabólica. Agora, o que é essa tal de síndrome metabólica? Simples, a gente também pode chamar ela de síndrome da resistência à insulina. Mas, primeiro, a gente já sabe que ela pode ser chamada de síndrome metabólica ou de síndrome à resistência à insulina. Mas o que é isso? O que é essa síndrome metabólica? Galera, isso nada mais é do que uma síndrome associada a uma obesidade das vísceras do nosso corpo. Então a gente tem uma obesidade das vísceras e, como consequência, dentro desse processo da fisiopatologia, a gente vai ter uma resistência à insulina. Então, repetindo para a gente memorizar e saber ficar bem claro, é uma síndrome associada à obesidade das vísceras. E isso, como consequência, vai levar a uma resistência à insulina, que a gente vai entender mais à frente. Agora vamos falar um pouquinho da epidemiologia. Galera, quanto à epidemiologia, o que a gente pode dizer é que no mundo ela é bastante comum. Cerca de 25% da população mundial apresenta esse problema. Agora, quando a gente fala de Estados Unidos, aí o número já é batendo quase os 40%, galera. Ali 39% a 40%. Tem muita gente sofrendo com obesidade e também com essas reações, essa síndrome metabólica aí. Então, nos Estados Unidos, a gente tem 40%, é um contingente muito relevante. E no Brasil não fica muito longe não, viu? A gente tem ali cerca de 30% da população sofrendo com essa síndrome metabólica. Então, galera, vamos entender agora como que acontece essa síndrome, que é o que a gente quer saber realmente. Na fisiopatologia, a gente já viu que o problema dessa síndrome está associado à obesidade das vísceras. Quando a gente fala de obesidade das vísceras, estaria muito relacionado com a região ali, uma obesidade na região do nosso abdômen. E como consequência, a gente vai ter essa resistência à insulina. Então vamos entender isso agora. Bom, o que a gente pode dizer referente à fisiopatologia é que a gente vai ter nesse paciente uma obesidade das vísceras. Isso quer dizer o quê? A gente vai ter um maior depósito de tecido adiposo nas vísceras. Então vai ter mais tecido adiposo ali e esse tecido adiposo presente nessas vísceras pode levar como consequência a resistência da insulina, que a gente vai entender mais à frente o que é isso. Mas como consequência também, a gente pode ter uma dislipidemia, também uma diabetes nesse paciente e uma hipertensão. Então, quadros como esses podem ser presentes relacionados a essa síndrome. Agora, a gente já sabe o que é essa síndrome metabólica, A gente já viu que está associado ao que? Você vai ficar aqui nervoso até, mas está relacionado à obesidade das vísceras, depósito de tecido adiposo nessas vísceras e, como consequência, resistência à insulina. Aí você fala: tá, já sei o que é síndrome metabólica, mas que é isso de resistência à insulina? Galera, simples. Resistência à insulina, ela ocorre quando as nossas células do corpo, principalmente as células hepáticas, ou seja, as células do fígado e dos músculos, não estão captando o açúcar que está no sangue, ou melhor, as nossas glicoses do sangue. Então, quando essas células do nosso corpo, principalmente do fígado e do músculo, não capta esse açúcar, essa glicose que está no sangue, a gente tem uma resistência à insulina. Então, a glicose sérica, a glicose do sangue, fica elevadíssima. Então, galera, lembre-se, quando a gente fala de resistência à insulina, a gente está falando de células, principalmente hepáticas e dos músculos, que não estão ali permitindo que a glicose que está no sangue entre nelas.
Então lembre-se, se eu não estou captando glicose pelas células, eu vou ter grande concentração de glicose no sangue, ou seja, a glicose sérica vai estar elevada. Beleza, até aí. A gente já sabe o que é síndrome metabólica, já sabe o que é essa resistência à insulina. Agora, como que ocorre essa resistência da insulina? Como que vai acontecer esse processo? Galera, para a gente entender como ele ocorre, a gente tem que saber o normal para depois entender o patológico. Então vamos ver como é o processo normal da captação de glicose por uma célula. Bom, pessoal, é simples. Nós temos uma célula, como a gente pode acompanhar nessa imagem, e essa célula ela possui receptores para a insulina. A insulina que vai se ligar ao seu receptor nessa célula. Ao se ligar ao seu receptor, essa insulina nessa célula, ela vai acabar fosforilando a tirosina. Essa tirosina que vai ser fundamental nesse processo de ingresso da glicose, porque ela acaba atuando sobre o GLUT4. O GLUT4, que vai acabar se exteriorizando e sendo ativado, ele funciona como se fosse uma portinha, se assim a gente pode dizer de forma simples. Ele atua como uma porta para que essa glicose entre na célula. Então, galera, resumindo, nós temos a insulina se liga ao seu receptor na célula, essa insulina por si acaba fosforilando a tirosina vai atuar sobre o GLUT4 e o GLUT4 vai abrir as portas para que essa glicose entre na célula. Então, isso é o normal. Agora vamos entender o patológico, por que ocorre a resistência à insulina? Bom, o que acontece nesse caso patológico, na fisiopatologia, a gente vai ter insulina. Beleza, a insulina vai se ligar ao seu receptor, mas o grande problema nesse caso da resistência à insulina é que essa insulina não vai ter uma capacidade de sinalizar a tirosina, que é fundamental para poder ativar e atuar sobre o GLUT4. Então, o que vai acontecer? Essa insulina vai acabar ativando outro aminoácido, por exemplo, uma serina. E essa serina ela não tem tanta afinidade com o GLUT4 como a tirosina. Então ela vai acabar não fazendo o papel ideal. Ela vai acabar ali não ativando esse GLUT4, não exteriorizando ele. E a portinha que facilitaria o ingresso da glicose ao corpo, ou melhor, a célula, não irá acontecer. Então essa glicose, ao invés de entrar pelo GLUT4, ele passa direto e fica na corrente sanguínea. E é exatamente isso, galera, que acontece nesse caso da síndrome metabólica, onde eu tenho uma resistência à insulina. A insulina está ali, está presente, ela se liga ao seu receptor, mas não tem afinidade, não vai conseguir sinalizar a tirosina para ela fazer com que a portinha se abra, ou seja, com que o GLUT4 esteja ali para que a glicose ingresse nessa célula. Então é basicamente isso que acontece. Aí você pensa, o que poderia levar a essa síndrome metabólica? A gente já sabe como ela acontece, a gente viu que é quando eu tenho uma deposição de tecido adiposo nas vísceras, essa deposição de tecido adiposo em excesso, essa obesidade das vísceras, vai levar a uma resistência à insulina, que a gente viu que realmente a célula não capta a glicose. Agora, o que levaria a esse problema? Galera, a gente pode ter problemas extrínsecos e intrínsecos. Os extrínsecos estariam muito relacionados ao estilo de vida dessa pessoa. Por exemplo, aquela pessoa que não está nem aí para atividade física, hoje eu vou ficar só de boa aqui no sofazão, assistindo ali um filme, ou não faz atividade física, só sedentarismo, só moleza. Ou também a pessoa vai ter muita alimentação calórica, aquelas alimentações com alto teor de gordura trans, açúcares, doces, gorduras saturadas. Eu sei que você já está ali salivando, né, pensando naquele pudinzinho, aquela... Tranquilo, mas o excesso, aquela coisa contínua, o excesso levaria a esse problema. Então esse é o fator
extrínseco que levaria, né, um dos fatores que levaria a essa síndrome metabólica. Agora, galera, quando a gente fala da forma intrínseca, já está relacionado ao próprio organismo. Fatores que levariam a esse problema intrínseco, que levaria a essa síndrome metabólica, poderia ser a própria genética. Algo genético, alguma modificação nos genes dessa pessoa, associada também ao seu estilo de vida, levaria a essa síndrome metabólica. Então, uma predisposição dessa pessoa à obesidade, juntamente ao seu estilo de vida, sedentarismo, alimentação inadequada, levaria a essa síndrome metabólica. Mas também a gente pode estar relacionado a problemas intestinais. Aí você se pergunta, como assim problemas intestinais levariam a essa situação da síndrome metabólica? Simples, quando eu tenho uma alteração da microbiota desse paciente, a microbiota intestinal, que é fundamental para a proteção da mucosa intestinal, para que tudo ocorra bem ali. Então a gente tem bactérias que são boas nesse intestino, porém se eu modifico essa microbiota, o que vai acontecer? A gente vai modificar também o processo de defesa do intestino, a gente modifica os mecanismos de transporte, de absorção e até mesmo pode ocorrer destruição da mucosa intestinal. E se eu tenho uma destruição da mucosa intestinal, eu vou ter ali um processo inflamatório. E aí a preocupação, esse processo inflamatório poderia de certa forma levar à resistência à insulina e como consequência ocorrer essa síndrome metabólica. Galera, quanto ao diagnóstico que a gente pode falar é exatamente esse quadro clínico do paciente. A gente vê o histórico de vida dele, pergunta se ele faz atividade física, a gente faz uma análise da vida desse paciente, vê o quadro clínico, é um paciente obeso, a gente vê exatamente esse problema de alta concentração de glicose nesse sangue, mas também existem padrões, critérios que nos ajudam, como, por exemplo, o perímetro do barrigão do paciente, né? Se a gente vê aquela obesidade, existem padrões e critérios que nos ajudam. Então, a gente vê ali o tamanho do barrigão do paciente, vê também, galera, relacionado à quantidade de triglicerídeos nesse sangue, né, um modo aceitável. O HDL também é fundamental e a pressão arterial, além da insulina, né, que a gente já falou que vai ter muita glicose nesse sangue exatamente porque eu não estou conseguindo, de certa forma, captar ou fazer com que essa insulina tenha o seu papel, né, de fazer com que essa glicose entre na nossa célula. Então, galera, a gente vai ter muito açúcar no sangue, muita glicose no sangue. Então, isso são critérios, né? O perímetro do abdômen, os triglicerídeos, principalmente o que a gente acabou de falar e falou várias vezes, que é o açúcar no sangue elevado, né? Muita glicose no sangue. O HDL também seriam critérios que nos ajudam, de certa forma, no diagnóstico desse paciente com síndrome metabólica. E galera, e o tratamento? O que a gente pode fazer para ajudar o paciente? Olha, não existe um critério específico que a gente fale, ó, faça isso que vai fazer você melhorar. Ainda não existe, está em estudo. Porém, alguns fatores, né, associados ali juntos podem ajudar a melhorar o quadro desse paciente. E aí a gente pode falar de pré-bióticos, probióticos, o paciente que vai ingerir mais fibras também pode ser fundamental, principalmente para ter aquela saúde da sua microbiota intestinal, que a gente falou que é fundamental também. E também existem especulações para o transplante de fezes. Estranho, né? Pois é, mas quando a gente fala de transplante de fezes, a gente está falando de bactérias que estão ali nesse intestino da pessoa. Então, esse transplante de fezes pode ser ali, está sendo estudado, ainda tem testes que falam que pode ajudar. Porque algumas bactérias ajudam a emagrecer, estranho, né? E outras a engordar. Ainda está em estudo, sugestões de que algumas bactérias, alguns tipos no intestino fazem você emagrecer e outras fazem você ficar ali cheinho,
né, gordinho, tranquilo? Agora, a gente ainda pode falar, o estilo de vida tem que mudar, galera. Atividade física, fundamental, claro, com seus devidos cuidados, né? A gente tem que falar, tem pessoas, cada um é cada um, cada organismo é cada organismo, então sempre fazer os devidos cuidados com essas atividades físicas, mas sempre fazê-las. E também uma alimentação mais saudável, com alimentos integrais, seriam fundamentais nesse processo. E claro, a gente não pode esquecer que esse paciente tem o quê, galera? Você já está cansado de saber disso. Tem muita glicose no sangue e não está entrando glicose na célula. Então, mude, galera. Ó, tem que mudar esse açúcar que você está usando, tem que ser tirado. Você tem que falar do teu paciente, né? Se você é da área da saúde, ó, vamos cortar esse açúcar, trocar por um adoçante, ou melhor, não use nada, né? Nada de doce, né? Vamos evitar, né? Já que não seja uma formiga, vamos melhorar essa situação. Então, além de tudo isso que a gente falou, claro, associado, isso seria o tratamento. Estilo de vida saudável, alimentação, exercício, tudo mais, e as especulações que a gente falou, pré-biótico, probiótico, esse transplante de fezes que ainda está em estudo, e claro, alimentações ricas ali em fibras e integrais, beleza? Então, pessoal, com isso fizemos um pequeno resumo. Se eu te ajudei, deixa seu joinha, se inscreve no canal, galera, tem vídeo de segunda a sexta aqui para você sempre. Não se esqueça, se inscreve aí no canal, deixa seu joinha e vamos continuar os nossos estudos referente à endocrinologia. Valeu?